A comentarista de extrema esquerda, perigosíssima, Daniela Lima, azedou com o presidente do STF, o Luiz Edson Fachin. O problema do Código de Conduta do Fachin é de timing, tá? Porque chega num momento em que o Supremo Tribunal Federal está pressionado em muitas frentes. Não é em uma frente, são em muitas frentes. A gente fica falando muito sobre a crise do Master, ou contratos, né, de mulheres, de ministros. Eu escrevi sobre isso no recesso, Joana. O ministro Luiz Edson Fachin tem uma filha. A filha dele tem duas. Uma delas é médica e a outra filha é advogada. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em cortes superiores? Sim. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em processos que envolvem inclusive recursos públicos em cortes superiores? Sim. Aonde você encontra um processo da filha do ministro Luiz Edson Fachin? No Superior Tribunal de Justiça. Quem ela representa? A Itaipu Binacional, que é da onde? Do Paraná. Estado de quem? Do ministro Luiz Edson Fachin. Quanto ganha ou quanto paga a maior geradora binacional, inclusive? Não sei. Gostaria de ter esse contrato na minha mão. Não sei. Então, assim, isso quem me chamou a atenção foi um ministro. Ele me falou, fala-se muito das esposas, não se olha para os filhos e para outros parentes. Tem irmãos na advocacia? E o Código de Conduta... Que ninguém conhece. Não dá para saber. Jornalista Daniela Lima faz denúncia seríssima sobre ministro Fachin e benefício aos seus familiares dentro do judiciário. Nós vamos mostrar isso aqui, realmente um grande absurdo, depois que veio o escândalo mostrando ali o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, agora mais essa bomba, só que dessa vez é a filha do ministro Luiz Fachin. Preste atenção no que temos para mostrar, porque isso é mais um escândalo dentro do judiciário e quem denunciou foi a jornalista Daniela Lima, que por sinal é uma jornalista de esquerda, para nossa surpresa. Vocês vão ver aqui agora o vídeo, ela vai mostrar tudo, ela vai explicar o que aconteceu. Mas antes, quem vai trazer a matéria também é o Thiago Pavinato. O Thiago Pavinato vai explicar todo esse caso e se realmente existiu ali um crime ou algo que pelo menos fugiu ao Conselho de Ética ali do Supremo Tribunal Federal. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Pessoal, cada dia um absurdo maior do que o outro. Brasília realmente está pegando fogo. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Lima não está no inquérito de fake news. Não está. Isso me intriga. Na Rádio Transamérica FM, a comentarista de extrema esquerda, perigosíssima, Daniela Lima, azedou com o presidente do STF, o Luiz Edson Fachin. Uma tentativa implícita, mas explicitamente tosca e confusa, de normalizar o contrato de mais de 129 milhões de reais do Banco Master em favor da Mensalina, esposa de Moraes, a dona Mussolina da Moca, Viviane Bart de Moraes, a miliciana da desinformação, Daniela Lima, ostentou toda a sua ignorância jurídico-forense ao sugerir que a família de Fachin também se dá bem em razão do ministro. Aspas para Dani Lima. O problema do Código de Conduta de Fachin é de timing. Porque chega num momento em que o Supremo Tribunal Federal está pressionado em muitas frentes. A gente fica falando muito sobre a crise do Master, né? Ou contratos, né? De mulheres de ministros, né? O ministro Luiz Edson Fachin tem uma filha. A filha dele tem duas. Uma delas é médica e a outra é advogada. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em cortes superiores? Sim. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advogou em processos que envolvem inclusive recursos públicos em cortes superiores? Sim. Aonde se encontra o processo da ministra da filha do ministro Luiz Edson Fachin? No Superior Tribunal de Justiça. Quem ela representa? A Itaipu Binacional.
que é de onde? Do estado do Paraná. Estado de quem? Do ministro Luiz Edson Fachin. Aí a Daniela Lima faz assim. Ela faz um gesto assim, sabe? Como quem fizer sacanagem. Uhum. Como se a gênia, com J de jumenta, tivesse revelado algo. Porque pensa bem, eu estou indo em aspas, estou em colchetes aqui. A Itaipu Binacional do Paraná, é lógico que ela contrate advogados do Paraná. E a filha do Luiz Edson Fachin, que tem uma carreira acadêmica sólida, aliás, é uma advogada do Paraná. Estranho seria contratar uma advogada de São Paulo. Ou do Amazonas. Mas daí ela dá deixa, porque a gênia com J de jumenta é tão brilhante, a ferradura dela quando bate na pedra dá um brilho tão grande, porque ela solta. Quem é que mandou ela fazer essa intriga? Aí ela continua, vou voltar às aspas da Daniela Lima. Quanto ganha? Não sei. Gostaria de ter esse contrato na minha mão? Não sei. Então, assim, isso quem me chamou a atenção... Olha a relinchada que ela dá agora. Isso quem me chamou a atenção foi um ministro. Vocês desconfiam de quem seja, o ministro que é a fonte dela, e o ministro falou para ela assim. Fala-se muito das esposas, não se olha para os filhos e para os outros parentes. Tem irmão na advocacia? Fecho aspas da Daniela Lima. Ao final, a comentarista de extrema esquerda desinforma que o código de ética pretendido por Fachin seja um problema porque ninguém conhece e por isso não dá para saber. Tal recorte do programa foi publicado em colaboração nas redes sociais da Transamérica FM e da Daniela Lima. Vamos conferir. O problema do código de conduta do Fachin é de timing, tá? Porque chega num momento em que o Supremo Tribunal Federal está pressionado em muitas frentes. Não é em uma frente, são em muitas frentes. A gente fica falando muito sobre a crise do Master, ou contratos, né, de mulheres, de ministros. Eu escrevi sobre isso no recesso, Joana. O ministro Luiz Edson Fachin tem uma filha. A filha dele tem duas. Uma delas é médica e a outra filha é advogada. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em cortes superiores? Sim. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em processos que envolvem inclusive recursos públicos em cortes superiores? Sim. Aonde você encontra um processo da filha do ministro Luiz Edson Fachin? No Superior Tribunal de Justiça. Quem ela representa? A Itaipu Binacional, que é da onde? Do Paraná. Estado de quem? Do ministro Luiz Edson Fachin. Quanto ganha ou quanto paga a maior geradora binacional, inclusive, não sei. Gostaria de ter esse contrato na minha mão. Não sei. Então, assim, isso quem me chamou a atenção foi um ministro. Ele me falou, fala-se muito das esposas, não se olha para os filhos e para outros parentes. Tem irmãos na advocacia? E o código de conduta... Que ninguém conhece. Não dá para saber. Olha, o Ricardo Rose, né, enquanto a gente está assistindo aqui, ele falou assim, né, gestão de crise. Né, agora eu falo assim, crise maior é contratar uma gestora de crise gênia com J de jumenta como esta. Porque, além de ela desconhecer a carreira, né, das filhas do Fachin, porque quando eu era acadêmico, quando eu estudava direito, o Fachin já era um professor de destaque titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a filha seguia os passos do pai. Não querendo fazer defesa, eu não sou advogado do ministro, não concordo em nada com a ideologia do ministro, mas eu sou um acadêmico de direito eterno e sei que a família Fachin, ela se destaca no Rio Grande do Sul por fazer parte do meio acadêmico. Outra coisa, eles são do Paraná, Rio Grande do Sul, todo mundo se conhece ali, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina é um pouco mais destacado, mas o sul do Brasil, né, é um universo à parte. É um universo à parte.
Agora, mais uma coisa que vale a pena destacar é o seguinte: ela mesmo diz que a filha do Fachin advoga no STJ. O STJ é um tribunal superior abaixo do STF. Portanto, ela não advoga no tribunal do pai. A lei brasileira proíbe que o juiz julgue um caso em que um parente seu, cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente ou colateral até o 3º grau, ele tem que se declarar suspeito. Ele tem que se declarar suspeito, juiz, quando ele está julgando no seu tribunal. Agora, ela faz assim, que é palhaça. Porque ela mesma assume. O Fachin não tem o problema de suspeição que tem o Moraes e o Toffoli. Porque a filha dele não advoga no tribunal do pai. Que gestão de crise é essa, Ricardo? Você contrataria essa gestora de crise? Não contrataria, Pavinato, mas alguém contratou, porque o que está aparecendo na fala da Daniela Lima é isso. Ela está acendendo um bomba e jogando, apontando para vários ministros, nesse caso foi a filha do ministro Fachin, mas ela perguntou, tem irmão? Ou seja, já deixando no ar que alguém talvez tenha um irmão atuando ali, pelo que eu estou percebendo, a bomba está estourando no Supremo lá, para um lado e para o outro, e salve-se quem puder. E alguém aí contratou, entre aspas, não sei se contratou ou não, mas ela está fazendo uma defesa ferrenha, não olhem só para as esposas, dou fios de cabelo para ver quem é o ministro que de repente está tentando fazer uma gestão de crise aí. Contratou mal, mas o que estão querendo é deixar a entender que outros ministros no Supremo também têm parentes atuando. Por isso, volto numa fala que eu falei no começo desse programa. Está na hora do Senado Federal, do Congresso Nacional olhar para isso, fazer um projeto de emenda à Constituição, se for o caso, que eu acho que é, para que nas instâncias superiores parentes de ministros não atuem, porque a coisa já passou do limite. Não, é verdade. Uma coisa que eu percebi agora, eu falei aqui, eu sou acadêmico, a minha área de mestrado e doutorado, eu fiz mestrado em Direito Civil e doutorado em Direito Civil. E o Fachin, ele é professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Veja que esta gênia com J de jumenta fala do Paraná como estado do Fachin. O Fachin é do Rio Grande do Sul. Você veja que eu, conhecendo a trajetória do Luiz Edson Fachin, me deixei levar por esta energúmena. Verdade. Como é que ela não está num inquérito de fake news, de milícia, sei lá o que? Por quê? Porque ela é funcionária do Moraes. Ela e o Gonê. Se ela e o Gonê tiverem um intercurso, nasce o bebê de Rosemary? Nossa, nasce alguma coisa aí. Ou o bebê de Daniele. Bebê de Daniela. Pode ser um novo filme. Alô, Fundo Setorial da Ancine. Eu tive uma ideia. Fundo Setorial da Ancine. Esse filme é para ganhar o Oscar. O bebê de Daniele. Pode ser outro também. O bebê de Marielle. Rapaz. Quantas ideias, hein, Caivano? Pois é, olha só. Enquanto você falava, contava disso, eu me lembrei, porque agora como disse o Ricardo, um ministro tentando jogar a batata quente para o outro. E aí eu lembrei de um livro que até já citei aqui algumas outras oportunidades, chama O Pacto do Diabo, que contava o pacto entre Ribbentrop e Molotov. Peraí, um minuto só. Vai. Eu sei que a gente está nos comentários sérios. Fecha o chat, Laís. Eu tô cansado de ver esse bando de incel do MBL. Incel, para quem não sabe o que é incel, é involuntary, celibato involuntário. É aquele sujeito que está na flor da idade, na explosão hormonal, que fica com o pipizinho duro o dia inteiro, mas não come ninguém. Esse é o incel. É aquele que não transa, não por escolha, mas porque ninguém quer transar com esta desgraceira. E aí, como ninguém quer transar com eles, eles fazem o quê? Eu vou entrar pro MBL.
Então, não, pode fechar o chat, pode fechar o chat agora. Eu não quero mais chat. Senão vocês vão ficar... Então tira esses virgão daqui, que esses virgão estão me irritando. Porque eu gosto de prestar atenção no meu público. Não é autoritarismo, é abuso desses virgão. Estava falando do livro do Roger Moorhouse, é o autor. Ele escreveu o livro Pacto do Diabo para contar como é que se deu o pacto entre a Alemanha e a União Soviética. Mas não é sobre isso o caso, só quero salientar isso aqui, ó, que eu vou dizer agora. Capítulo 12, o título é Não existe lealdade entre cafajestes. Então essa fala da Daniela imediatamente me levou a esse capítulo do livro, porque estão atirando a batata quente. E ela, nitidamente, como você falou, está tentando gerir uma crise, mas, na verdade, ela quer gerar uma nova crise para tirar de foco o queridinho dela. Aquele que ela recebia mensagem no WhatsApp e ria. Lembra-se daquele vídeo? Que ela... Ai, peraí, o ministro... tá tudo sob controle, só não sabemos de quem. Ela usou essa piada ao vivo, supostamente recebendo uma mensagem de um ministro do STF, o mesmo talvez que tenha dito isso a ela e que a gente suponha quem seja. Então, agora vai sobrar para todo mundo dentro do STF. Agora eu fiquei com uma curiosidade aqui, não sei, acho que a gente não vai saber, obviamente, mas quanto será que ganha uma pessoa assim? Tem algum contrato? Será que está ganhando? A Daniela Lima, eu sei porque... Não de salário, para poder atuar na gestão da crise. Tipo assim, Como influência. Isso, não rodou aí que a gestão de crise do Vorcaro rodou uns valores aí nessa, hein? Queria ver o contrato, queria ver o contrato. Na televisão, quando ela começou na TV, né, no Hard News, ela concorria comigo. Eu estava na Jovem Pan, ela estava na CNN. Ela nunca, em nenhum dia, em nenhum único programa ganhou de audiência de mim. Depois ela foi para a Globo News. Ela nunca, em nenhum dia, me bateu no Ibope. Então não me interessa, ela pode estar no quinto dos infernos, porque para mim, quem desinforma merece estar no quinto dos infernos. Pois é, quando o negócio começa a desandar, desanda é tudo mesmo, né? Primeiro foi os escândalos ali com o Barroso, depois com o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli com o tal do Banco Master, e agora vem a jornalista Daniela Lima falando sobre o Fachin. O Fachin, que foi aquele que tirou o Lula lá de Curitiba, não vamos esquecer isso, tirou de Curitiba, colocou o processo para Brasília e assim descondenou todos os crimes, absolvendo tudo por um simples CEP. Foi o Fachin. O Fachin também, que na época da Dilma beneficiou também os lulopetistas. Olha só, pessoal, agora vem mais esse rolo aqui agora envolvendo aí a filha do ministro Fachin e aí o Thiago Pavinato, né, apontando durante toda essa matéria aí, claro, né, o descabimento aí da jornalista em alguns termos, mas nós temos que concordar que sendo verdade ou não, é no mínimo estranho esse tipo de assunto. Isso não deveria existir nunca, pessoal. Isso não deveria existir. Ministros do Supremo, seus familiares de primeiro, de segundo grau, não deveriam ser beneficiados de forma alguma. Isso não é justo. Olha só, imagine que você tem um filho aí que se forma em direito, forma para advogado, e depois ele faz um concurso público com muito esforço e vai ser juiz, e aí ele vai lá trabalhar lá no interior da Bahia, porque é onde tem vaga. E aí ele vai estar sofrendo ali, passando os maus bocados, mas ele está lutando e batalhando para ganhar a vida. E aí, pessoal, ele ganha ali, lá no interior da Bahia, ganha 15 mil reais por mês e está lá subsistindo lá e sobrevivendo naquele local. Aí você acha justo uma filha de um ministro que não fez nada por merecer, e aí tem lá seu escritório que fatura milhões e milhões e milhões, assim como vários outros, né, que estão no Supremo, inclusive não só no Judiciário, mas também temos o Rodrigo Pacheco, né, que foi presidente do Senado Federal, que também tem escritório de advocacia. Temos outros políticos também que têm escritório, ou seus parentes têm escritório. E aí, pessoal, fica fácil. Você imagina um grande empresário, né? Você imagina alguém que tem um processo grande, um processo cabeludo, de milhões de reais para resolver. Ele vai procurar o advogado Zé,
que ninguém conhece, que o escritório dele é totalmente desconhecido, ou ele vai até Brasília procurar um escritório de algum desses familiares de ministros ou até mesmo dos senadores, deputados, alguém que tem influência. É lógico que ele vai procurar um escritório de influência, principalmente porque a causa é muito grande. Se for uma causa de 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões de reais, ele vai procurar um escritório de alta relevância. E aí nós vemos, olha só o caso aí, né, do Banco Master, a esposa do Moraes recebeu um contrato, pelo menos esse contrato existia, não foi pago tudo de uma vez, mas seria pago de forma parcelada, 131 milhões de reais, sabe para quê? Até agora não foi comprovado nada. E a única causa que ela decidiu ali resolver e trabalhar em favor do Banco Master, ela perdeu ainda. Uma única causa, ela perdeu. E me parece que eram honorários advocácicos, ou seja, era simplesmente para poder cuidar das causas. Não é o valor final da causa, porque normalmente é assim, né? Você contrata um advogado e aí você paga ali os honorários, né? Que é um valor bem menor. E aí, se lá na frente você ganhar a causa, aí, né, você tem ali 10, 20, 30% que você vai pagar ao advogado. Isso aí todo mundo já sabe. Mas não, a esposa do Moraes com seu escritório ali, a Vivi Moraes, com seu escritório Barsi ali, negociou com o Banco Master e já estava recebendo já esses 131 milhões que seriam pagos de forma parcelada, e seria somente honorários. Isso não é a causa ganha. Vocês imaginam quanto que seria a causa ganha se só o honorário é 131 milhões? Então, pessoal, na verdade a gente vê que se cavar, acha mais coisa. É o Dias Toffoli, é o Moraes, agora é a filha do Fachin. Quem está falando foi a Daniela Lima, jornalista que já passou no Globo News, CNN, tudo quanto é jornal aí, ou seja, né? Se ela está fazendo fake news ou não, nós não sabemos. Mas o importante é o seguinte, parece que até a esquerda agora resolveu bater nos podres que existem ali em Brasília, né? Tá sobrando para todo mundo. E aí a gente viu, né? Saiu aí nos telejornais, aí, em vários portais de notícia também, que o Lula parece estar desagradado ali com o Dias Toffoli, que ele mesmo indicou lá em 2009, mas parece que agora o Lula não quer mais o seu amigo, o seu comparsa, e ali as coisas são assim, pessoal. Se você não é mais útil, você é descartado e você é substituído. Porque o que pode acontecer? O Lula, se o Dias Toffoli cair e sendo o primeiro ministro a cair, isso se ele não pedir renúncia e sair fora, né? Mas se ele for o primeiro a ser impeachmentado, a ser retirado, algo do tipo, o Lula vai ter 2 ministros agora para indicar, porque ele já tem a vaga do Barroso, que até agora não conseguiu colocar lá o Messias. Mas aí vai ter a segunda vaga. E a segunda vaga, para quem que vai? Claro que é para o Pachecão, Rodrigo Pacheco, que está na fila. Ele é o primeiro da fila esperando por uma vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para pagar pelos seus ótimos serviços que foram feitos durante ele sendo ali presidente do Senado Federal. Ele segurou a onda para o Lula e para o Judiciário ali, segurando os pedidos de impeachment, vários pedidos. Ele sentou em cima e não colocou para votar nenhuma pauta que fosse contrária à esquerda. Então, fez um excelente trabalho para o Lula e vai ser recompensado. Nada mais justo, isso aí já está claro, o Brasil inteiro já viu isso, né? Inclusive, o Rodrigo Pacheco, né, enquanto ele era presidente ali do Senado Federal, ele não fazia campanha para o Lula, ele não levantava a bandeirinha do PT, não fazia nada disso. Um mês depois, no mês seguinte, ele saiu esse mês, no mês seguinte, ele já subiu no palanque junto com o Lula e já fazendo campanha para o Lula. Olha que coisa mais assim, né, absurda, porque não tem nem vergonha na cara de falar assim, não, agora eu vou ficar agora em outra área, vou ficar na minha aqui, não vou aparecer tanto. É por isso que o povo de Minas, quem está me ouvindo aí, que é de Minas Gerais, nunca mais vote em tipo de pessoas como o Rodrigo Pacheco para o Senado Federal. Nunca mais. Nunca mais. Inclusive, o senador Cleitinho deve ganhar para governador em Minas Gerais. Tomara que ganhe, sim, senador Cleitinho para governador em Minas Gerais. O Nicolas Ferreira não tem idade, mas se tivesse, poderia concorrer ali ao Senado Federal. Seria um excelente partido ali também
para o Senado Federal por Minas Gerais. Vamos ver para quem que vai sobrar essa bomba aí em Minas Gerais. Agora, o certo é, pessoal, que essas vergonhas que estão sendo mostradas aí à luz do dia sobre ministros do Supremo, eu falei, quando um cair, vai puxar todos os outros. É aquele negócio, né? Eu morro, mas morro atirando. Já viu essa frase aí de alguns filmes aí, né? Morro, mas morro atirando. Então, o Dias Toffoli está caindo e, junto com ele, parece que vão outros. Na verdade, pessoal, foi com o Barroso. O Barroso que começou a baixada ali, a descer o desfiladeiro ali. Por quê? Quando ele teve o visto ali cancelado, né, para os Estados Unidos e perdeu ali o acesso aos seus bens nos Estados Unidos, inclusive uma mansão de 22 milhões de reais, ali abriu-se um precedente, né? Agora os ministros do Supremo não são mais intocáveis, não são idolatrados, agora eles são vulneráveis. Aí veio a Lei Magnífica para o Alexandre de Moraes e depois outras mais, né? Aí vai escalando as coisas. Por quê? Perdeu-se o medo, então, dos togados, porque eles não são intocáveis, né? E agora nós vemos o próximo da lista que está sendo o Fachin, né? Será que essa denúncia vai para frente? Eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo, de qual estado e quem vai ser o governador e o senador que você vai votar aí. Já tem candidato? Já tem senador? Aí, coloca aqui nos comentários, porque as eleições são daqui a poucos meses. Se você não tem, procure já saber. E de repente você é de Brasília, vai votar para senador aí como a Michele Bolsonaro, o desembargador Sebastião Coelho. De repente você é do Rio de Janeiro, vai votar no Carlos Jordi. Não sei. De repente você é de Minas, vai votar no Cleitinho. Não sei. Agora, São Paulo é que tá um Deus nos acuda, né? Porque o Tarcísio de Freitas deve se reeleger sim, mas para senador não tem candidato. Hein? Quem seria o candidato ali para senador? Na verdade, se a Carla Zambelli estivesse no Brasil podendo se eleger e se o Eduardo Bolsonaro também estivesse, seria sim fortes candidatos ao Senado Federal. Nós vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal, pessoal. Não deixe de se inscrever. Sabe por quê? Para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Não paga nada, totalmente gratuito. É só dar um clique aqui em se inscrever e pronto. Você já vai fazer parte desse canal, que é um canal conservador, que tem princípios cristãos e leva à verdade. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.